Gênesis 3, versículo 1, assim diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar a entender, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido que ele. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cinco. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim da viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: É isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. É aqui, meu Deus, orar. Senhor Deus, a tua palavra foi lida na manhã deste dia, Senhor, ao teu povo que aqui se reúne em teu nome. Nós ansiamos, Senhor, pela tua verdade. Nós ansiamos, Senhor, pela tua palavra proclamada aos nossos corações. Por isso, Senhor, te pedimos que abra os nossos corações, para que possamos guardar a tua verdade, a tua palavra que será proclamada como tesouro precioso em nossos corações. E que ela, Senhor, nos confronte pecados. Que ela, Senhor, nos transforme para que ao final, Senhor, estejamos mais próximos e nos assemelhemos mais ao nosso mediador,
nosso Senhor e Salvador Jesus. Para o teu louvor, Senhor, e para a tua glória, edifica-nos na tua palavra. Santo Espírito de Deus nos ilumina, nos concede o entendimento que necessitamos para aplicarmos a tua palavra à nossa vida, de modo a glorificar o teu santo. Em Jesus, assim oramos, já gratos em nosso coração. Amém. Meus irmãos, até aqui nós vimos que Deus, após ter criado os céus e a terra, e enchê-los com tudo o que neles há, criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Do pó da terra, ele criou esse homem, e lhe soprou nas narinas fôlego, vida, fazendo do homem, assim como diz a Escritura, alma vivente. Nós vimos também que, após isso, Deus criou um jardim na região do Éden, e ali colocou o que havia formado como seu guardião, como seu cultivador. Além disso, criou Deus uma auxiliadora para o homem, uma mulher que lhe fosse idônea. Nós vimos isso na passagem em que Deus fez o homem cair em um profundo sono, e de sua costela ele formou então a mulher do homem, e para o homem fez o Senhor a mulher. Este então, ao despertar do sono com que o Senhor o havia feito cair, contemplou a obra que Deus havia feito, contemplou a sua mulher e a tomou para si, unindo-se a ela em uma só carne. Depois disso, estabeleceu o Senhor um pacto com o homem que havia criado. Esse pacto era um pacto de obras, porque as obras ou a obediência era a condição exigida. E vocês devem lembrar que a obediência ou o dever que Deus exigiu do homem estava implícito na ordem que dera lá no versículo 17 do capítulo 2, para não comer do fruto proibido. A penalidade pela infração, ou melhor, quebra dessa aliança, era a morte. Contrário disso, portanto, a fidelidade e a perseverança na obediência seria recompensada com a vida. Por isso, essa aliança é também chamada de pacto de vida, porque a vida foi prometida ao homem se permanecesse fiel naquilo que Deus o havia ordenado. Além disso, ordenou o Senhor Deus também ao homem e à mulher, os abençoando e dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Assim, Deus ordena ao homem que esse reflita a imagem com o qual ele foi criado, como sendo o seu vice-regente na terra, o lugar onde lhe foi designado não apenas viver, mas também governar. Sendo assim, eles dois, homem e mulher, deveriam ampliar a pequena área habitável do jardim, transformando a caótica região exterior em um território, então, acolhedor. Assim, o homem glorificaria o seu Criador em toda a terra através da sua descendência, gerada à sua imagem, que, por implicação, seria imagem também do seu Criador, e habitaria no mundo, refletindo assim a luz de sua presença, a luz da presença de Deus, principalmente por meio da sua fidelidade pactual, cumprindo obedientemente os mandatos de Deus. E ele era plenamente capaz disso, meus irmãos. Vejam, o homem em seu estado original, um estado de retidão, estava completamente habilitado para cumprir eficazmente com tudo aquilo que o Senhor Deus havia ordenado. Ou seja, ele estava habilitado para cumprir cabalmente, perfeitamente, estritamente o pacto que Deus havia feito
com ele. Em primeiro lugar, percebam que havia luz em seu entendimento. Em segundo lugar, vejam, havia santidade em sua vontade. E em terceiro lugar, havia retidão em seus afetos. Havia tal harmonia entre todas as faculdades do homem que seus membros cediam às suas afeições, as suas afeições cediam à sua vontade, e a sua vontade se dobrava à sua razão, que era submissa e cativa à lei de Deus. No entanto, meus irmãos, homem e mulher falharam naquilo para o qual foram criados, falharam naquilo para o qual foram comissionados por Deus. O homem não guardou o jardim, não sujeitou a criação e nem exerceu o seu domínio sobre ela. Antes, agiu com displicência, sujeitou-se a ela e foi por ela dominado. A pergunta que surge, então, diante disso é: como Adão foi displicente? Como ele foi sujeito a ela? Como ele foi dominado pela criação? E o texto que nós lemos ainda há pouco nos responderá exatamente essas questões e nos mostrará como o homem e a mulher decaíram de um estado de perfeição jacente a eles. Vejam aí o que dizem os primeiros 5 versículos. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Percebam que nós temos uma mudança de cenário do capítulo de número 2 para o capítulo de número 3. Essa mudança, meus irmãos, ou a diferença que há entre o cenário do capítulo 2 e do capítulo 3, não diz respeito ao lugar em si. E por que não diz respeito ao lugar em si? Ora, porque o homem e a mulher, quando criados, o Senhor Deus os coloca no jardim que havia formado no Éden. Eles permanecem nesse jardim. No entanto, há uma mudança aqui de cenário. E essa mudança não é quanto ao local, mas ao estado em que eles agora se encontravam. Isso porque o jardim formado por Deus e demonstrado no capítulo 2 como um jardim de deleite, agora no capítulo 3 se torna como um jardim de provação. E aqui, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para a diferença que há entre provação e tentação. A provação em si carrega um desígnio bom, que é a aprovação de quem é provado, o aperfeiçoamento de quem passa por essa provação. Já a tentação, não. O seu desígnio é sempre mau. É sempre o de fazer perecer o indivíduo ou o ser. E isso é necessário, essa distinção aqui, meus irmãos, para que não venhamos a blasfemar contra o Senhor, atribuindo a Ele a autoria do pecado. Pois, como disse Tiago, Deus a ninguém tenta. Contudo, é importante lembrar que a provação é uma parte integral do plano de Deus em relação à humanidade. E, neste caso, Adão e Eva fazem parte desse plano e tiveram como tentador uma serpente. E que serpente era essa, então? Observem aí no texto. A princípio, o autor descreve essa serpente como sendo apenas um dos animais selváticos que foram criados por Deus. E isso é importante ser ressaltado, meus irmãos, pois a menção que Moisés faz aqui a esse animal no início do capítulo de número 3 não é uma alegoria, mas é uma referência literal a um animal de fato. Por ser literal, então, o autor não a descreve, não de forma imediata,
ou explicitamente como sendo este animal Satanás. Ao contrário, ele, antes disso, reitera a condição deste ser como sendo um animal selvático. Porém, meus irmãos, está implícito aqui no texto uma relação atípica entre esse animal selvático, no caso a serpente, e um ser demoníaco, um ser maligno. E isso pode ser percebido de duas formas aí no texto. A primeira, no ressaltar de uma característica em comum entre o animal e Satanás. E a segunda é o diálogo que esse animal, então, inicia com a mulher. Pois veja aí o que o texto diz. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Vejam, a palavra sagaz aponta para um ser astuto, um ser capacitado para enganar. De fato, se nós pararmos para observar, as serpentes possuem uma coloração natural em sua pele, em seus mais variados tipos, que as ajudam a enganar tanto as suas presas, como também os predadores maiores que elas. Se você observar, geralmente elas se escondem em meio às folhagens ou entre as rochas, aparentando ser parte da vegetação local ali. E então elas passam a ser quase imperceptíveis, aguardando pacientemente pela aproximação de sua presa, ao passo que se torna também imperceptível para outros predadores. Assim como as serpentes, Satanás também é astuto. A Bíblia diz que ele é enganador. Se nós lembrarmos do que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz que o Deus deste século, ou seja, uma referência a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Paulo vai dizer ainda em Efésios 6 que os cristãos devem se revestir de toda a armadura de Deus para que permaneçam firmes contra as ciladas do diabo. E João, em Apocalipse 20, chama propriamente o diabo de enganador, ou aquele que engana as nações. No entanto, meus irmãos, essa relação da serpente com esse ser maligno vai se tornar explícita exatamente quando esse animal passa a dialogar com a mulher de Adão no jardim de Deus. Porque vejam, irmãos, a Bíblia sempre mantém firme a proposição contra todo tipo de generalização confusa. E deixa claro que há uma distinção entre os homens que falam e os animais que não falam. A única exceção que nós encontramos aqui no texto ou em toda a Escritura é a mula de Balaão. É a única exceção registrada. E não porque ela tivesse a capacidade de falar, mas porque algo sobrenatural aconteceu ali para que ela se pronunciasse. Sendo assim, nós temos aqui um animal, uma serpente de fato. E também a presença de um poder demoníaco, que faz uso desse animal para dar continuidade ou para fazer valer o seu plano maligno. E essa não é uma relação estranha às Escrituras, uma vez que os evangelhos descrevem não apenas pessoas possuídas por espíritos malignos, como também animais. E neste caso, meus irmãos, observem aí que é o que acontece com essa serpente, tendo a sagacidade da serpente como uma aptidão que gera uma ocasião para servir de instrumento a Satanás. E veja que isso nos liga uma luz de alerta.
Cuidado, irmãos, para não fazer de suas aptidões ocasião, bom, ou que sirva instrumento do diabo. Satanás, então, possui a serpente. Ela adentra no jardim do Éden e tenta a mulher que Deus havia feito para Adão, dizendo a ela, vejam aí, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Observem uma coisa, irmãos, o tentador não se dirige a Adão, que seria o mais lógico, já que era o responsável pelo jardim, era o cabeça, ou a cabeça federal de toda a humanidade. Ele se dirige à mulher. No entanto, há quem pense que ele se dirige à mulher por considerar a mulher a parte mais frágil do relacionamento, por ser um ser mais suscetível à tentação e que, portanto, mais suscetível ao pecado. Mas, na verdade, não se trata disso. É um erro pensarmos que a serpente se dirige à mulher motivada por essas razões. Ela não se dirige à mulher porque a mulher era mais suscetível à queda do que o homem, ou porque a mulher era mais frágil do que o homem, ou porque a mulher era inferior ao homem, ou porque a mulher era menos inteligente que o homem, de modo algum, meus irmãos. De modo algum. A serpente se dirige à mulher pelo fato da mulher não ter recebido a ordem diretamente de Deus, como Adão recebeu. Basta você observar o que dizem os versículos 16 e 17 do capítulo de número 2. Volte aí um pouco e veja o que diz o capítulo 2, versículos 16 e 17. É a ordem de Deus para o homem não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, olha o que Deus diz. E o Senhor Deus lhe deu. É singular, irmãos. Lhe deu. Deu a quem? A Adão. A mulher ainda não havia sido criada. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Percebam que quando Deus dá essa ordem, a mulher não havia sido criada. Logo, como a mulher sabia que não podia comer do fruto da árvore que Deus havia proibido? Porque Adão, seu marido, a instruiu. Então o diabo vê a brecha na instrução indireta de Adão. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Via um ponto de fraqueza, um ponto que poderia se aproveitar. E é por isso que no primeiro passo que ela dá para tentar a mulher, ela o faz colocando em dúvida aquilo que Deus disse. E isso fica claro na aparentemente, abre aspas, né? Aparentemente inocente indagação. É assim que Deus disse. Notem que ela faz com que a mulher pare para pensar e questionar aquilo que ouviu do seu marido. Se ela havia entendido corretamente o que Deus havia ordenado. É assim que Deus disse. Em sua mente, a mulher começa a voltar e procurar lembrar daquilo que havia sido dito por Deus a seu marido e por seu marido a ela. E nesse processo, meus irmãos, ela começa a ter dúvidas. Será que Deus disse para não comer de toda árvore do jardim? Ou teria dito para comer de toda árvore do jardim? Ou algumas árvores eu poderia comer? Ou agora, será que foi isso que ele disse? Essa confusão é demonstrada na resposta que ela dá à serpente, irmãos. Vejam aí como a mulher então responde. Ela diz:
do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Observem que a mulher mordeu a isca da serpente. Por que ela mordeu a isca da serpente? Ora, porque ela minimiza a liberdade que Deus concedeu a eles. Vejam aí o que ela diz. Ela diz, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas não foi isso que Deus disse. Deus não disse, olha, Adão, dos frutos das árvores do jardim você... Não, Deus não. Deus disse, de todas, ao minimizar e o ampliar. Todas as árvores do jardim comerás livremente, Adão. Ela omite todas. Confusa, então, pelo questionamento da serpente, vejam aí, ela amplia a limitação. Por quê? Ela diz na segunda parte, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis. Ela acrescenta uma outra restrição. Você não pode comer, pode sequer tocar no fruto. Deus não disse isso. Percebam então que na resposta da mulher já se percebe uma indignação em seu ser, cogitando uma possibilidade de que a restrição de Deus sobre ela era severa demais. E ao perceber isso, a serpente então dá o segundo e fatal passo em sua obra maligna de tentação. E o que ela faz então? Ora, ela faz com que a mulher passe a desacreditar na palavra de Deus ao respondê-la dizendo, é certo que não morrereis. O que é que o diabo está fazendo aqui, irmãos? Negando o que Deus disse. Deus disse que se comer, certamente morrerás, mas ela agora coloca em dúvida o que Deus disse. Certamente não morrerás. E ela ainda vai explicar o porquê que eles vão morrer. Sordidamente. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus, sereis conhecedores do bem. Notem que a intenção da serpente é fazer com que a mulher acredite que a palavra de Deus é mentirosa. Que Deus foi egoísta quando os proibiu de comer desse fruto. Que Deus agiu por ciúme. Agora, depois de minimizar os privilégios que foram concedidos a ela e ao seu marido, e maximizar a restrição que lhe foi dada, ela passa então a crer no discurso da serpente, na promessa da serpente, desacreditar naquilo que Deus havia dito, desacreditar que eles morreriam. E assim ela passa a olhar para aquela árvore proibida de outra. Ela passa a enxergá-la como boa para se alimentar, agradável aos olhos, desejável para lhe dar entendimento. E assim então ela toma do fruto, come, dá ao seu marido e este come também. Vejam aí o que diz o texto, versículos 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, deram para si. Vejam, ao comer do fruto da árvore, Deus havia dito para não comerem. Adão e Eva trocam a bênção de Deus
por maldição. Trocam a verdade pela mentira. A vida pela morte. Deus como seu soberano para se tornarem escravos de Satanás. Terrível escolha fez essa mulher. Terrível empreendimento meteu o homem. Mas é interessante porque nós olhamos para os nossos primeiros pais e, como eu já havia dito aqui anteriormente, nós achamos que se fôssemos fôssemos nós faríamos diferente. Como é que pode eles estarem num estado de retidão, num estado de perfeição, com tudo à sua volta, revestidos de poder, cheios de glória, em comunhão com Deus, com liberdade, com um desígnio bom em seu coração, uma natureza inclinada a fazer o que é reto, uma natureza inclinada a fazer o que é santo, uma natureza inclinada a fazer o que é justo. Como eles puderam não perceber aquele bicho espreitando pelas árvores do jardim? Como eles puderam não enxergar a malícia nas palavras desse ser? Como eles não se espantaram em ver um animal falando? Como eles caíram de modo tão infantil, de modo tão sórdido? É assim que nós pensamos. No fundo, é isso que nós achamos. No entanto, nós caímos da mesma forma que eles. Em muitas situações inferiores a dele. Qual a razão? Incredulidade. Idolatria. Incredulidade porque, ao invés de confiarmos que Deus nos dará a vida, que nos satisfará verdadeiramente, preferimos nós mesmos fazer isso. Escolhemos agarrar a vida que desejamos ou que achamos que nos fará felizes, e não a que Deus nos propõe. E fazemos isso mesmo correndo o risco de provar o gosto terrível e amargo em nosso estômago desse fruto proibido. Logo, não é apenas porque Adão e Eva comeram daquela árvore que eu e você não temos a vida pela qual ansiamos ou que gostaríamos de ter. Mas é pelo fato de nos colocarmos no lugar de Deus, de querermos ser igual a Deus, determinando para nós mesmos aquilo que é bom e aquilo que é mal, ignorando o que Deus diz acerca dessas coisas. Queremos moldar as nossas vidas conforme a nossa vontade, vontade essa decaída. Queremos cumprir os nossos propósitos sem nos importar ou nos incomodar com o que Deus diz. Sequer checamos em sua palavra se aquilo é lícito aos olhos de Deus ou ilícito. Se aquilo é bom e santo e agradável ao Senhor ou é pecaminoso. Nós simplesmente procuramos atender os desejos mais lascivos dos nossos corações. Ora, meus irmãos, nós guardamos rancor de outras pessoas, considerando-nos suficientes para determinar quem merece ou não o nosso perdão. Não é interessante? Porque a gente ama Jesus Cristo. Nós cremos que Ele nos salvou. Nós cremos que o perdão de pecados só pode ser dado ou encontrado nele.
Nós professamos essa fé dele como nosso Salvador. Nós procuramos nos parecer com ele. Mas na primeira controvérsia que surge nas nossas vidas, nós agimos como se estivéssemos acima dele. E nós passamos a julgar uns aos outros como merecedores do meu perdão. E nos esquecemos que nós não tivemos méritos nenhum para sermos perdoados pelo único Santo na terra, Jesus. Nós pensamos que nossa frieza é dar-lhes o que eles merecem. E nos ressentimos. E sabe o que acontece com o ressentimento em nosso coração? Ele nos rouba a vida, a alegria. Dormimos com alguém que não é nossa esposa, que não é nosso marido, ainda que em nossos pensamentos. E passamos a sonhar achando que a felicidade e o contentamento de nosso casamento se encontra na saciedade da relação íntima entre um homem e uma mulher. Na paixão, no fogo avassalador que incendeia e queima profundamente os corações. E isso serve apenas para nos mostrar, irmãos, que a intimidade ilícita não é capaz de satisfazer nada. Ilicitude nenhuma. Nada que é pecaminoso é capaz de nos satisfazer em completo. E por quê? Porque é desprovida da segurança do compromisso permanente que Deus prescreve. Nós só achamos genuíno contentamento em nossas vidas na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador bendito. Fora dele não há contentamento. Fora dele há apenas prazeres fugazes, passageiros, temporários, que precisam cada vez de mais e mais e mais. Ora, lembrem-se que a intensidade dos prazeres efêmeros é sempre superada pela intensidade da vergonha e do remorso que deixam. O nosso problema é porque somos consumidos pela ansiedade sobre aquilo que está ou não acontecendo em nossa vida e na vida de quem amamos. Isso acontece porque não temos certeza se Deus está fazendo a coisa certa no tempo certo. Tempo certo esse que é nosso e não dele. E assim desacreditamos de sua palavra. Desconfiamos do seu poder. Negamos a sua onipresença. Ora, quantas vezes não nos reunimos aqui em ajuntamento solene, irmãos, e agimos com irreverência exatamente por não crermos no fundo das nossas almas que Deus está presente em nosso meio. Deixamos de cultuar no dia do Senhor por razões estapafúrdias, porque exatamente não cremos que é Ele quem nos convoca. Ele não nos convida, Ele nos convoca. Que se tivéssemos convicção, irmãos, ainda que coxos, mulos, mudos, surdos, viríamos. O fato é que todas essas maneiras e tantas outras em que nos colocamos no lugar de Deus prova que assim como nossos primeiros pais caímos igualzinho a eles. Igualzinho a eles. Determinando para nós mesmos aquilo que é mal. Exatamente como fez. Agora vejam no que isso culminou. Não foi em vitória, derrota. Não foi no sucesso,
fracasso. A queda de Adão expõe seu fracasso. Ora, Deus havia ordenado para ele no jardim cultivar, guardar o jardim. Mas ele falha nessa tarefa ao permitir que ser impuro, maligno, entre no jardim. Deus ordenou que ele sujeitasse e dominasse a criação. Mas ele falha. Por quê? Porque ele se sujeita à sua mulher, que é dominado pela serpente. Ele estava no jardim como sacerdote. E ele permite que o santuário de Deus, permitiu que o santuário de Deus fosse profanado. Fosse instaurado o caos, desordem e a morte que Deus fez. Permitiu que uma criatura maligna, o Deus vivo, adorado e obedecido ao santuário. O nome disso, meus irmãos, é idolatria. Como diz o Dr. Greg Bill, idolatria é o ato de reverenciar qualquer coisa. Vejam, o homem foi criado para crer, para confiar, para obedecer a Deus. Quando nós cremos, irmãos, nós confiamos. Quando nós confiamos, irmãos, mas neste caso, não foi o Deus eterno. Não foi o Criador. Eles obedeceram e creram. Outros disseram, meu Deus. Enquanto os nossos primeiros pais se mantiveram com Deus, eles permaneceram em estado de retidão. Mas quando se afastaram dele, caíram. E assim eles perderam a justiça de sua vontade original, a santidade de seus afetos, a integridade de seu. Tudo isso por causa de quê? Mediatismo. Em sua palavra, claramente, Deus nos diz como devemos ser, agir, pensar e fazer. O que nós fazemos com isso, irmão? Olhamos para o que Deus diz e fazemos. Veja, quando fazemos isso, confiamos no aquilo que nosso coração, em outras palavras, decidimos fazer o que queremos e julgamos que o nosso jeito é melhor do que o jeito. Sabe por quê, irmãos? Porque nos achamos melhor do que a razão. Porque nos achamos mais sábios do que achamos deuses. De Satanás. Por isso que o Dr. Greg Bill diz que o idólatra torna semelhante a. Mas isso é um assunto do nosso próximo sermão. Não vou antecipar aqui. Mas observe como a mulher, através dos seus desejos, se dobra a uma palavra oposta à palavra de Deus. Vislumbrar ser igual a Deus.
Saibam mais uma coisa: ter o ato de idolatria está com toda. Sabe por quê? Porque nós não nos incomodamos em obedecer. Nós não nos incomodamos, mas desde que o mandamento de Deus faça sentido para nós. Mas quando nós não conseguimos enxergar o malefício, quando não vemos problema algum naquilo que Deus proibiu, antes vemos como algo desejável, passamos então a justificar o que fazemos para fazer o que queremos. Estendemos a mão para tomar aquilo porque, no fundo, acreditamos ser necessário para nós, bom para nós, igualzinho. Foi mesmo tendo a mulher que é a árvore agradável aos olhos, desejável para dar a entender. Não é mesmo que nós pecamos? Abra sua Bíblia em Tiago 1. Tiago 1, 13. Tiago diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera. Com a queda, agora, o homem sofre as consequências. Perde o propósito, a tarefa, rumo, guardar e cultivar o jardim. O homem perde a sua liberdade de acesso à árvore da vida. Perde a vida, porque agora Deus diz a ele: certamente morrerás. O homem perde o padrão de relacionamento. E as consequências disso são narradas no decorrer da história da redenção e podem ser vistas em nossos dias. O homem passa a manter relações íntimas com animais. O homem passa a tomar mais de uma mulher para si. Adultério, poligamia, homossexualismo. O padrão é perdido. Os relacionamentos, ele passa a criar outros deuses de acordo com os seus desejos, de acordo com o seu coração, de acordo com os seus temores. A árvore que deveria fazê-lo conhecer o deixa cego. Porque agora o céu troveja e ele teme e ele chama o trovão de Deus. A montanha treme, as pedras rolam e ele diz que aquela pedra é um Deus. Os ventos sopram forte e ele chama aquele vento de Deus. As águas o sufocam e ele diz que ali é a morada dos deuses. Ele olha para a criação e imprime o caráter do seu Criador nas obras, em tudo que foi criado. Mas o seu pecado suprime essa informação, distorce.
ele perde a sua integridade, ele passa a observar para as coisas agora com um olhar malicioso. Ele olha para a sua esposa, olha para si, eles veem que estão nus, eles sentem vergonha, irmãos. Porque assim é essa a consequência imediata do pecado. Depois que o cometemos, vem a vergonha. E o mesmo é refletido aqui em nossos primeiros pais, que ao comer do fruto que Deus dissera para não comerem, seus olhos são abertos. De fato, eles agora enxergam a criação e a si mesmos de modo perverso. Eles veem o mal na sua frente. E assim se envergonham. E rapidamente procuram cobrir a sua nudez, cobrir a sua vergonha, numa tentativa de se auto-justificar, de uma auto-expiação, de uma autodisciplina, para que Deus, quando viesse ter com eles no jardim, não os visse naquela situação. Tolos passaram a ser. Já não tem mais satisfação interior. Por isso buscam uma satisfação em algo que é exterior. Perde a sua autoridade, passa a temer, a ter pavor, torna um covarde. Ele já não consegue mais exercer o domínio, ele é dominado agora pelo medo, pelos vícios, pelas paixões, pela impureza. Outrora livre, agora é escravizado pela sua vontade decaída, é escravo dos seus desejos. Que é exatamente por causa desse medo que ele passa a ser dominado pela criação, e então passa a adorar tudo aquilo que ele julga superior a si mesmo. Ele passa a adorar tudo aquilo que ele não compreende. E a realidade é que o conhecimento que a árvore deveria trazer se relacionava ao contraste entre o que era bom e mal, ao serem dignos ao pacto de Deus, deveriam perceber o que era bom, em detrimento de qualquer coisa alheia a isso que é mal. Eles agora têm a nítida impressão, verdadeiramente, que é mal. E olham agora para o bem com saudade. Ah, quantas consequências terríveis da queda. O homem perde a sua identidade, seu significado com a perde a vida. O que seria do homem agora e da sua descendência? O que os aguardava no caminho? A resposta é morte. Morte os aguarda. Morte aguarda cada um de Adão. É a sepultura que espera. Palavras de Paulo na sua epístola aos Hebreus, no capítulo 10. Terrível coisa é as mãos. Certa vez eu entrevista do escritor, ator e roteirista americano Woody Allen. Ali ele falava acerca da morte. Ele dizia que não que eu tenha medo de morrer, apenas não quero estar lá. A menos que nos arrependamos e aguarda.
morte, estado de morte. E é isso que o pecado produz. É isso que a idolatria. O pecado é sempre imprudente e tolo. Ele nunca faz sentido à luz do dia. Sempre subtrai de nossa vida em vez de lhe acrescentar algo. Ele destrói, ele não. Queda, como diz o apóstolo Paulo, destituiu o homem da glória de Deus, mostrando que já não há vida em nós mesmos. Por isso, a Escritura testemunha dizendo que todos estão. No entanto, Deus, por sua graça, não nos deixou entregue à própria sorte. Deu vida àquele que havia sido prometido nesse momento em que nossos primeiros, da descendência da mulher viria, esmagaria a cabeça. A promessa do proto-evangelho. Hoje nós podemos desfrutar a vida abundante, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aquele que, mesmo tendo sido fechado o caminho, conduzia o homem à vida eterna, ele mesmo se tornou novo e vivo caminho para nos garantir que nele jamais morreremos, veremos eternamente. Ele, segundo Adão, que venceu aquilo que primeiro foi derrotado, que cumpriu a tarefa que o primeiro falhou. Ele que nos conduz às fontes de água viva, que nos restitui a vida, refaz a imagem abalada pelo pecado, por justiça, por santidade, através do Espírito que habita. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado por nos ensinar acerca da queda de nossos pecados, da gravidade do pecado, Senhor. O significado da morte, todas as consequências, Senhor, que a terra tem sofrido desde a queda de nossos primeiros pais. Mas obrigado também por mostrar que tu nos alcançaste com tua graça e com tua misericórdia, nos redimindo desse terrível mal. Na pessoa do teu Filho, perdoaste-os. Este, ó paz que transcende todo o entendimento e a vida eterna. Por da... Em Cristo Jesus nós te oramos. Amém.